O presidente Lula, numa daquelas gravações ilegais que foram divulgadas, né, numa daquelas falas, ele alertava para o quanto tarde foi enfrentado e foi debatida a questão do golpe no país. Acho que talvez nós, né, os movimentos, os partidos, os democratas, tenham entrado um pouco tarde nesse golpe, que já está sendo gestado há muito tempo. Acho que esse golpe ele não começa no início do segundo mandato da presidenta Dilma. Esse golpe ele vem, e eu resgataria aqui, tratando mais da nossa área, que é a área da comunicação, eu resgataria aqui uma expressão que o deputado Fernando Ferro cunhou há anos atrás, aí, que depois o Paulo Henrique Amorim, um blogueiro, jornalista, tornou-se bastante popular, que é o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Então, desde aquele momento, alguns setores já alertavam sobre esse processo do golpe, né? E, tratando aqui desse segmento golpista, que é a comunicação brasileira, ou que, na verdade, são os grandes conglomerados de comunicação, que sempre foram golpistas. São os mesmos setores, até porque são empresas aí, de décadas de existência, empresas familiares de comunicação, que já não é o primeiro golpe que eles dão. Esse é o terceiro, né? Se a gente pegar estrito senso, é o terceiro golpe que é dado, né? E sempre quando o Brasil vai se descobrindo, vai se construindo um projeto de nação, tem essas interrupções golpistas. O Getúlio Vargas pode-se dizer, criou-se a República Brasileira através, principalmente, de avanços sociais e de construção de direitos dos trabalhadores naquele momento, a partir da Revolução de 30, e o Brasil avançava enquanto projeto nacional, criando empresas nacionais, criando direito para os trabalhadores, e veio o golpe em 1954. O povo brasileiro, através das eleições, que é o instrumento principal democrático, elegeu Juscelino Kubitschek, que novamente retomou esse projeto de nação. Veio o Jango, né? Veio o Jânio, depois renunciou, veio o Jango, novamente, um golpe, interrompendo essa construção desse projeto de nação. E, depois, quando Lula assumiu em 2002, em 2003, ganhou a eleição também no voto popular, ganhou as eleições de 2013, nós retomamos esse projeto de construção de nação, e, desde aquele momento, desde o primeiro dia do governo Lula, em 2003, já começou-se a gestar esse golpe que foi configurado agora, em que os meios, né, a velha mídia, tratando dessa forma, ela teve um papel fundamental. Então, quando o Fernando Ferro cunhou essa expressão partido da imprensa golpista, foi perfeito. O que unifica esses interesses? O que unifica os interesses da direita brasileira, da elite brasileira e desses conglomerados de comunicação? É o golpe. E, finalmente, eles conseguiram o seu objetivo, né, há 19 dias atrás, que é o golpe consolidado, afastando a presidenta eleita democraticamente por mais de 54 milhões de brasileiros. E é um golpe, não é contra, como alguns dizem, contra os 54 milhões de votos. É um golpe contra a democracia, é um golpe contra todos os brasileiros. É um golpe contra a democracia brasileira. Então, esses conglomerados, eles trabalham incessantemente por manter seus privilégios, manter o seu poderio, né, manter essa desigualdade que no Brasil que é tão expressa nesses meios de comunicação. Então, o PIG conquistou o seu objetivo, né, o que unificava, o que trazia ele quanto à existência, que é praticar o golpe que foi consolidado há 19 dias. E nós estamos no meio de um golpe, nós estamos no meio de um processo que, daqui a alguns anos, nós vamos estudar esses 180 dias que nós estamos vivendo, esse limbo democrático. Nós estamos aqui no meio de uma situação inusitada, né? Nós que tivemos uma vivência na esquerda, sempre lemos tanto a literatura sobre a ditadura militar, né? Daqui a alguns anos nós vamos escrever e ler sobre esse período. Estamos no meio de um golpe. Então, fazer um debate como esse aqui é muito importante. E acho que nós temos que analisar e tirar lições sobre o papel dessa velha mídia nesse golpe que foi executado, né? O Joseph Pulitzer,
que foi um jornalista americano do início do século passado, ele teve uma expressão que é muito clara, que é, com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela mesma. Então, foi isso que foi consolidando. Essa imprensa golpista ela foi consolidando, criou-se uma massa, nós não podemos negar, houve manifestações populares, manifestação de uma elite, mas houve grandes mobilizações defendendo esse golpe. Isso foi criado a partir dessa lavagem cerebral, a partir dessa manipulação midiática, que foi construindo desde o primeiro dia, que foi consolidando-se desde o primeiro dia do governo Lula. E que, infelizmente, eu acho que, tirando também como lição, os governos Lula e Dilma avançaram em várias áreas, várias reformas foram feitas, foram avanços trabalhistas, avanços sociais, avanços educacionais, que já foram citados tantos aqui, né? Só que eles não enfrentaram esses conglomerados, não foi feita uma reforma democrática da mídia brasileira, que poderia impedir, ou tentar, pelo menos, amenizar esse poderio que tem esses grandes conglomerados, né? Talvez, se não houvesse força para enfrentar isso no Congresso, que realmente o Congresso ele sempre foi conservador, mas apenas, talvez, a regulamentação de alguns artigos da Constituição, como, né, você mesmo muito bem colocou, artigos da Constituição que impede o monopólio da comunicação, que impede, né, as propriedades cruzadas, que impede que políticos sejam donos de emissoras, de veículos de comunicação, pelo menos emissoras radiofônicas. Então, se isso já fosse consolidado, nós teríamos um país mais democrático, uma mídia mais democrática, e não chegássemos a esse momento, né, trágico do nosso país, em que nós nos alcançamos. Então, a mídia construiu, a velha mídia construiu esse momento, e agora esse programa que está sendo aplicado é o programa golpista, está tentando ser aplicado, e que todos aqui falaram tão bem, a Bia destrinchou aqui os interesses que tem as elites e que tem esse governo no golpe, que são todas medidas antipopulares, todas medidas contra os trabalhadores, contra a população pobre brasileira. Então, esse é o projeto, esse que é o projeto do PIG, esse que é o projeto do Partido da Imprensa Golpista, que encontrou, ele ficou procurando vários formas de implementar o seu projeto e encontrou através desse golpe que foi praticado. E a grande arma que a população brasileira enfrentou ao longo de todas essas décadas é a arma do voto, porque no voto nós ganhamos todas. O que o Lula sofreu durante os 8 anos de governo? O que ele sofreu dessa mídia? Só que chegava no período eleitoral, é o único momento onde respira-se mais democracia dentro da comunicação brasileira, porque tem um horário eleitoral. Imagina se não houvesse o horário eleitoral. É onde o jogo é um pouquinho mais equilibrado, porque tem lá os 10 minutos do programa da candidatura do Lula, da candidatura do PT, que pode se mostrar para a população, tem os comerciais que são super importantes, que a população tem contato mais com aspectos democráticos e pode analisar, ver o que o governo fez, porque, claro, esses grandes avanços democráticos e populares aí que foram implementados por esse governo foram reconhecidos pela população, e nós ganhamos todas as 4 eleições que nós disputamos. Isso eles não aceitam. Isso eles não aceitaram. Isso eles combateram o tempo todo. Eles não aceitaram perder as últimas eleições presidenciais, eles não aceitaram. Então, no momento do voto, é a nossa força, e é um instrumento democrático que manteve, né, não só agora, mas ao longo de todas essas décadas, essa é a única força que não temos. Por isso causa tanta repulsa neles. Por isso estão dando um golpe contra essa democracia, por isso dão um golpe contra esses votos. Então, graças a essas eleições é que nós conseguimos chegar até aqui e ganhamos as últimas eleições. Eu dizia do processo, que eu acho que tem que ser muito valorizado, os horários eleitorais, né? O Rogério não está aqui, mas, por exemplo, tem um jornal aqui de Minas, onde o Rogério Correia é proibido de aparecer. Não pode aparecer foto e não pode aparecer o nome dele. Mas é no período das eleições que ele tem o seu programa eleitoral, que ele vai poder mostrar. É o momento que o jogo fica um pouco mais equilibrado. Mas eles não aceitaram, voltando aqui, eles não aceitaram perder as eleições e construíram, desde o seu primeiro dia de governo Dilma,
avançaram nos seus posicionamentos, avançaram nessa armação golpista, que ficou procurando qual que seria a forma, né? Pensaram em construir cancelar as eleições, né? Isso, o Aécio era mais interessado nisso, né? Cancelar as eleições e chamar novas eleições, né? Outro grupo mais ligado ao governador de São Paulo esperava sangrar Dilma durante 4 anos para depois tentar ganhar as eleições. Então, tinha essa disputa de interesses. E tinha o grupo ligado ao Temer, que conseguiu mostrar que o caminho mais fácil para eles era esse, e unificaram em torno disso. E unificaram no que há de pior, porque o grande convencimento que o grupo do Temer e o Temer mostrou a esses partidos para votarem em 2/3 na Câmara pelo afastamento da presidenta Dilma foi a ameaça da Lava Jato. Ou seja, o que unificou, o que conseguiu, e isso esses grampos aí estão mostrando, praticados aí pelo Sérgio Machado, estão mostrando de forma tão nítida que o convencimento que ele mostrou para o PSDB, que ele mostrou para o PP, que ele ganhou o conjunto, pela primeira vez o PMDB foi unido, né, na história do Brasil, por uma votação, foi o compromisso com a impunidade, foi a ameaça de que poderiam ser os próximos as vítimas da Lava Jato e o compromisso que ele fez de barrar a Lava Jato. Então, tem uma expressão, é forte, mas o golpe foi dado por um sindicato de ladrões, né? Já foi expressado isso, mas isso é que está claro. Os ladrões se unificaram para salvar a sua pele e também sem defender a Lava Jato, porque a Lava Jato também é um instrumento desse golpe. Então, essa ameaça que o Moro fazia o tempo todo a eles é para levar nessa configuração. Cadê a Lava Jato? Cadê o Moro depois do golpe praticado, né? Cadê a Procuradoria-Geral da República, que impediu a posse do ministro Lula, quando a Dilma o nomeou, e agora 7 ou 9 ministros investigados pela Lava Jato viraram ministros? Cadê essa? Então, é um golpe que unificou a elite brasileira, que teve na sua expressão da comunicação esses grandes conglomerados da velha mídia e unificou toda a direita brasileira, assim como se unificou em 64, assim como se unificou em 54, ou seja, é um novo golpe de Estado praticado no Brasil. Eu queria pegar um aspecto que, na semana passada, nós fizemos lá no Sindicato de Jornalistas uma videoconferência com jornalistas mineiros, né, e um de São Paulo, que são correspondentes internacionais, estão fora do Brasil neste momento. Para quê? Para fazer uma análise muito interessante, nós vamos publicar na próxima edição da nossa revista do sindicato, fazer uma análise da imprensa, da visão da imprensa internacional sobre o golpe no Brasil. Então, isso nos deixou um pouquinho mais animado, porque há um consenso da imprensa internacional, e não estamos falando aqui de veículos alternativos, de veículos progressistas, nós estamos falando aqui também, digamos, do PIG internacional, New York Times, The Guardian, todos esses veículos que há um consenso, e eles estão, na verdade, a palavra que resumiu tudo é a perplexidade com que há diante do Brasil. Porque eles vinham comprando a imagem apresentada no exterior pela imprensa, por essa velha mídia. Então, eles vinham confiando nisso e, digamos, comprando a ideia do golpe, comprando a ideia da solução para o Brasil seria afastamento do PT do poder. Mas o que esses jornalistas disseram é que, naquele domingo, dia 17 de abril, o mundo conheceu o Congresso Nacional, conheceu a expressão mais tacanha da política brasileira expressa naqueles deputados. E, logo depois daquele 17 de abril, mudou-se completamente a visão internacional, da imprensa internacional, sobre o Brasil. Identificaram quem eram aqueles que estavam afastando a presidenta Dilma. E essa posição da imprensa, então, a imprensa internacional é unânime em denunciar o golpe que está acontecendo no Brasil, né? O Guardian, né, que é um jornal super importante inglês, ele fez um editorial se desculpando aos seus eleitores de, durante muitos anos, levar em consideração, levar com seriedade a velha mídia brasileira. Ele se desculpou aos seus eleitores e mostrar que essa mídia brasileira, essa grande mídia brasileira, também faz parte do golpe, faz parte dessa desfaçatez que foi mostrada ali também naquele dia da votação. Então, são unânimes. Acho que essa posição da imprensa internacional ela é super importante, porque ela tem,
influenciado também, eu acho que é algo importante para vocês analisarem, que é a posição da comunidade política internacional referente ao golpe. O Michel Temer não recebeu uma ligação de um presidente saudando ele por assumir a presidência da República. E agora, ontem, né, anteontem, parece, deputados, eurodeputados, né, deputados do Parlamento Europeu, pressionando a comunidade europeia para que ela não reconheça esse governo, interrompa as negociações. O BRICS, né, unificado, já interrompeu, a Unasul. Então, tem um grande isolamento desse governo golpista, né, dessa forma que nós devemos tratá-lo, ilegítimo, como falou a Bia aqui. Então, tem um isolamento que acho que a imprensa internacional também contribuiu nesse sentido, e hoje há um isolamento. Mas, ao mesmo tempo, isso é um aspecto positivo, mas dessa conferência que essa videoconferência que fez, o que fica de triste é o seguinte, é que o Brasil, a imagem do Brasil no exterior, ela está completamente comprometida, ou seja, nossa imagem no exterior, que vinha crescendo muito, que eles diziam isso, dos 12 anos, esses avanços que o Brasil foi alcançando, o Lula como uma das maiores expressões das lideranças mundiais, entendeu? Que nós deveríamos ter todo o respeito, né, e valorizar muito disso, das figuras mais admiradas no mundo, né? Isso ainda continua, mas o Brasil, enquanto país sério, né, um país onde tem instituições consolidadas, onde é uma democracia, está completamente comprometido. Eu acho que nós vamos demorar mais décadas para resgatar essa imagem que o Brasil vinha no exterior, que refletia na autoestima dos brasileiros, que o Lula, principalmente, conseguiu construir, né, daquele valor de valorizar a nossa cultura, de valorizar o nosso país, de valorizar o nosso povo, vinha num crescente na autoestima do brasileiro, e no exterior essa imagem vinha crescendo, como dos países emergentes, né, fazendo parte do BRICS, aí, como dos países que avançavam na sua democracia. Isso foi completamente destruído. Mas o deputado Carlos Pimenta falou das instituições brasileiras, mas eu acho que talvez mostre muito bem o que é o Brasil mesmo, né? Infelizmente, nós não fizemos mudanças, os governos que estiveram aí não fizeram mudanças profundas, não enfrentou a estrutura capitalista do país, não enfrentou em nada, não enfrentou a estrutura conservadora de todas as instituições. Você pega o STF hoje, o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha completa. Daqui a uns dias vai ser assumido vai uma mineira, né, uma ministra mineira, vai assumir a presidência do STF. Qual que é a moral que tem o STF hoje, né? Com a presença daqueles, né, figuras bizarras, né, como Gilmar Mendes, Fux, né, o Toffoli e outros aí, que fazem parte do golpe completamente. Então, essa que é a Suprema Corte brasileira, aquilo ali que vai representar o direito brasileiro, a justiça brasileira. Então, também mostrou-se o Congresso Nacional com aquela expressão, então mostrou-se também que é necessário, nesses momentos de crise profunda, que nasça um novo movimento, que a gente consiga construir convicções para construir um Brasil realmente democrático. E pegar na questão de democracia, fazendo uma reflexão aqui com os companheiros que estão aqui nessa mesa, são companheiros de luta, que, infelizmente, a periferia brasileira não está na rua defendendo a nossa democracia, defendendo a presidenta Dilma, defendendo o resgate democrático do país. Infelizmente, né, acho que a Dilma cometeu alguns erros no início do seu mandato, né, inclusive praticando, né, um caminho, né, da economia que era contrário aos nossos interesses, o que nós defendemos nas eleições. Isso aí foi também criando um afastamento dessa periferia que votou nela, que votou no Lula e que sustentou esse projeto até aqui. Então, acho que é uma reflexão que nós devemos fazer para como nós vamos conquistar essa periferia brasileira, os negros, os pobres, que tem que vir para a rua defender os nossos interesses. Nós tivemos na Venezuela, estive lá duas vezes já, inclusive com o professor Zé Luiz Quadros. Isso é uma realidade distinta da Venezuela. A Venezuela, através de uma política, né, do governo da Venezuela, que foi construindo uma base social, um lastro social, onde a população pobre se identifica com o governo. Então, quando o Chaves foi afastado lá, foram os milhões que foram para o Palácio Miraflores e que resgataram a democracia através disso. Então, nós temos um desafio, já terminando aqui, mais para uma reflexão para os meus companheiros aqui, principalmente de luta, que estão aqui, como a gente vai levar essa população para a rua. Eu acho
que ela vai ser despertada na medida que esse governo, que eu não tenho outra palavra, chamar esse governo bizarro que está aí, na medida que essas medidas, né, foram mais expostas, que a população entendeu o que está acontecendo, na tirada de direitos, dos retrocessos enormes que vão estar, esperamos, né, e eu acho que é um desafio nosso ganhar essa periferia, mostrar o que significa esse governo para esse governo golpista, o que significa esse golpe em curso, para que a gente possa resgatar e levar essa população para as ruas, porque só nas ruas, diante desse descalabro institucional que nós vivemos, onde não existe Congresso Nacional, onde está no Palácio do Planalto um governo golpista e bizarro, onde o STF não tem o mínimo mais de credibilidade, mostrou que faz parte do golpe. E, como o Lula disse, está acovardado, porque deve ter muita gravação aí, com certeza, mostrando como que os ministros participaram, ministros da STF participaram e participam desse golpe. Então, estão todos acovardados, né? Chantageados. Então, ou seja, diante desse descalabro institucional do país, só uma força popular, só o povo na rua pode resgatar a nossa democracia e fazer com que o Brasil volte a respeitar, né, que o Brasil, que as instituições respeitem o direito mais sagrado e a força maior de um povo, que é o voto popular. E no voto nós ganhamos todas. E se tiver novas eleições, eu tenho certeza, mostrando muito bem, nós vamos ganhar novamente, porque no voto é a única força que a gente tem diante dessas instituições todas que estão comprometidas até a cabeça com esse golpe que está em curso. Era isso, muito obrigado.